Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemio Montanho do Componente de História. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente prosseguir com os nossos estudos. Então, queridos, eu quero convidá-los a verificar o nosso objeto de conhecimento. Nossa aula de número 19 tem como objeto de conhecimento a ditadura civil-militar e os processos de resistência. E para o nosso detalhamento, nós elencamos o seguinte: o governo de Costa e Silva, os atos institucionais, repressão, torturas e exilamentos. Então, fiquem atentos, prestem bastante atenção, façam anotações, tá? Porque é um conteúdo bem importante para você aprender e tomar nota. Então, vamos iniciar nossa aula. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre ditadura militar, né? E nós já viemos há algumas aulas atrás, a gente já vem, na verdade, aí, já fazendo esse retrospecto, a gente já vem aprendendo sobre isso. Nós já verificamos, inclusive, né, os governos que antecederam esse momento. E a gente sabe que o último governo civil, então, até ali início de 64, né, quando nós vamos ter o golpe militar, nós vamos ter o governo do João Goulart, né, que estava envolto naquela questão da discussão dicotômica ali entre capitalismo e comunismo, se o João Goulart era capitalista ou se ele era trabalhista, as medidas que ele colocou em prol dos trabalhadores, as suas reformas de base que foram tanto quanto controversas e foram barradas. Não, então, uma série de confusões envolvendo o cenário mundial e também, por consequência, o Brasil. No entanto, a gente sabe, então, que a partir de 1964, o governo, né, do João Goulart foi encerrado e iniciou-se a ditadura militar, tendo como primeiro presidente do Brasil naquele momento, no governo militar, Humberto de Alencar Castelo Branco. Ao final do governo de Humberto de Alencar Castelo Branco, nós teremos um outro presidente nessa sequência de governos militares que vai assumir, então, a liderança ali da presidência do Brasil, certo? Mas quando nós falamos em presidência do Brasil, nós não estamos falando em eleições, não de forma direta, tá bom? Agora, por que esse momento vai ser tão importante dentro da história dos governos militares e também para a história do Brasil? Porque é justamente nesse governo onde nós vamos começar a ter, de fato, aquele período que vai ser chamado de anos de chumbo, onde vai endurecer ainda mais a forma como a ditadura lidava com as questões políticas e dos movimentos sociais dentro do Brasil também, tá bom? Ué, professor, mas a ditadura não começou já com o Humberto de Alencar Castelo Branco? Então, por que só no governo do Costa e Silva que isso vai mudar, vai ficar mais duro? Primeiro, por conta dos instrumentos que serão criados e colocados em vigor a partir desse momento, tá bom? Porque, entenda uma coisa, o governo do Castelo Branco vai ser um governo de transição, onde nós saímos de um sistema de democracia passando para um governo militar, ou seja, ainda era um governo de ajustes que estavam sendo feitos. Nós não podemos dizer também que o governo do Castelo Branco não foi repressor. Claro que já foi. No entanto, em comparação aos outros que vão sucedê-lo, ele foi menos, foi um tanto quanto mais brando. Então, os militares, de certa forma, pressionavam para que o Castelo Branco fosse um tanto quanto mais duro, caso ele não conseguiu realizar essa vontade. Então, ele começa a sofrer pressões de todos os lados e isso vai resultar no apontamento, na escolha, na eleição interna entre as grandes patentes do Exército naquele momento, de quê? De um novo presidente para esse governo militar. E vai ser quem? O Costa e Silva, o Arthur da Costa e Silva, como a gente vai ver na sequência. Então, o governo de Costa e Silva e os anos mais repressivos da ditadura militar. Então, quando nós utilizamos esse termo anos de chumbo, não é apenas se referindo a uma questão dos 21 anos da ditadura militar, tá? Desse governo militar, mas também, principalmente, digamos assim, no âmago, tá? Desse governo, onde nós vamos ter os presidentes que vão ser mais duros na questão da repressão e do controle
na base da força dos movimentos populares. Então, o Marechal Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência do Brasil em 15 de março de 1967, em um contexto de crescente autoritarismo e tensão política. Por que tensão? Porque, claramente, o governo militar não agradava a todo mundo, né? Apesar de a gente ter visto que anteriormente nós tivemos os movimentos populares como a marcha, né, a marcha da família com Deus, que a gente viu acontecendo em São Paulo, na Unicamp, na Praça da Sé também, né? Algumas pessoas que apoiavam, inclusive como, por exemplo, o Carlos Lacerda, que apoiou o golpe militar, que deu entrevista para a mídia norte-americana, chamando João Goulart de ditador, pedindo que os Estados Unidos interviessem na política nacional. Até mesmo ele depois vai começar a se arrepender, porque essa nova forma de governo não vinha para atender aos interesses de uma elite política, ou muito menos de uma elite econômica, mas ele vinha para atender principalmente uma nova forma de governo que se pretendia, de fato, como uma ditadura liderada por militares. Então, na medida em que muita gente que apoiou o golpe de 64 via na ditadura uma espécie de salvação para a sociedade, para a economia, para a política brasileira, começou a entender que, na verdade, essa salvação, como eles pensavam, não existia, tá bom? Então, esse período de endurecimento, então, vou falar mais uma vez esse termo, endurecimento do regime militar, começa especificamente aqui no governo do Costa e Silva, que é o segundo presidente militar que vai tomar conta do Brasil, ok? Continuando. Seu governo, embora curto, até 1969, que ele começou de 67 a 69, né? Então foi 2 anos. Quando foi afastado por motivos de saúde, foi marcado pelo endurecimento do regime militar, culminando no ato institucional número 5, ou também chamado de AI-5. Então, quando você vê essa sigla em algum lugar, num vestibular que você pode fazer, numa prova de concurso, alguma coisa relacionada à história, quando você vê uma pergunta relacionada a esse termo AI-5, nós estamos falando do ato institucional número 5, que na verdade funcionou como uma ferramenta de legitimação constitucional para a repressão do governo militar, certo? Então, um dos períodos mais sombrios da história brasileira. Por quê? Começa primeiramente com o quê? Com os militares reunindo ali para decidir se isso vai ser colocado ou não em prática. Então, essa reunião dessas altas patentes militares, inclusive, vai ser chamada de Missa Negra, tá bom? Então, nessa reunião apelidada de Missa Negra, que esse ato institucional vai ser validado e colocado em prática. Mas vamos entender qual era o contexto político já dentro do governo do Costa e Silva, o que estava acontecendo, para a gente saber por que o governo tomou essa decisão de endurecer ainda mais a forma como tratava com a sociedade. Então, o primeiro ponto que a gente vai verificar é o contexto político e econômico no início do governo. Então, Costa e Silva chegou ao poder após o governo de Castelo Branco, que foi de 64, 1964, até 1967, que já havia estabelecido as bases da ditadura. Como eu disse para vocês, esse governo do Costa e Silva, de 64 a 67, foi um governo de transição, ou seja, preparando o Brasil pós-democrático agora para um Brasil em meio à ditadura. Então, plantou ali a semente, construiu toda a base, todo o alicerce para que se fosse levantada essa obra, entendeu? O Brasil vivia um crescimento econômico, início do milagre econômico, mas com o aumento da desigualdade e repressão a sindicatos e movimentos sociais. Sim, é isso que vai acontecer dentro do governo já do Costa e Silva. Por quê? Porque no governo do Castelo Branco, quando nós falamos nas questões econômicas, nós vamos perceber nessa análise que o governo do Costa e Silva, do Castelo Branco, na verdade, ele tinha uma política de arroxo econômico. Ele segurava o preço dos alimentos, o preço do aluguel, controlava
o aumento dos salários dos trabalhadores, que na verdade muitas vezes não acompanhava nem o índice da inflação, sempre esse aumento estava abaixo. Então ele controlava os gastos do governo, ele controlava tudo. Então o arroxo econômico significava você segurar a economia e evitar gastos que ele considerava desnecessários. Então segura ali, fecha a mão e não gasta, não abre essa torneira de dinheiro por nada, se não for algo considerado extremamente necessário. Então a política do primeiro presidente militar, do Castelo Branco, foi nesse viés de arroxo econômico. Já durante o governo do Costa e Silva, a gente vai ter, iniciando dentro do governo militar, uma política econômica do desenvolvimentismo, que é aquela ideia econômica de trazer um rápido crescimento industrial, econômico, fazer o país decolar. Por exemplo, no seu primeiro ano nós vamos ter em torno de 11% do crescimento do PIB nacional e no seu segundo ano aproximadamente 10% de crescimento do PIB do Brasil, ou seja, o Produto Interno Bruto, que é a medida de riqueza total gerada dentro de uma nação. Então nós vamos ter esses números astronômicos da economia. No entanto, às custas de que, nessa política desenvolvimentista, nós vamos ver que ele vai abrir o Brasil para investimento estrangeiro, tal qual outros presidentes, até mesmo civis, como o Juscelino Kubitschek e outros já haviam feito anteriormente. Então, nessa política de se abrir para investimento estrangeiro e também contraindo empréstimos, a gente já sabe que isso vai resultar num processo de aumento cada vez maior da dívida interna e externa do Brasil. Consequentemente, ao final desse período chamado de milagre econômico, o Brasil também vai estar mergulhado não só em dívidas maiores, como também em uma inflação muito alta. No entanto, esse milagre econômico, enquanto ele esteve atuando, foi motivo de propaganda para o governo, dizendo que o Brasil estava avançando. Segundo o Delfim Neto, que era o ministro da Economia na época, dizia que era necessário fazer o bolo crescer para depois dividir esse bolo. Então, esse milagre econômico foi esse momento de extrema euforia e crescimento momentâneo, da economia nacional, que é comparado por algumas pessoas como um voo de galinha. Por que um voo de galinha? Galinha voa, gente? Ela voa, Ela decola aqui, bate as asas aqui e cai rapidinho. Ela não sustenta um voo muito longo por muito tempo. Por quê? Porque a anatomia dela não permite que ela faça isso. Então, como foi um período econômico de ascensão rápida e queda, é chamado por alguns como um momento onde a economia passou por um voo de galinha, porque foi muito efêmero, foi rápido às custas de um endividamento maior da nação e, claro, como efeito rebote, o aumento da inflação também. Continuando, a oposição ao regime crescia, tanto por parte de estudantes intelectuais quanto de grupos de guerrilheiros de esquerda. O que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse momento, os próprios estudantes começaram a se mobilizar em passeatas e outros movimentos também para sair às ruas protestando contra a forma como o governo geria a nação. Então nós vamos ter esses movimentos populares como o dos estudantes e também dos operários que vão realizar greves em várias regiões do Brasil no setor industrial, logicamente. Só o que vai acontecer? Nós vamos ter o governo sempre reprimido de modo muito duro. Inclusive, estudantes vão ser mortos nessas movimentações que serão reprimidas pelo governo. Então, nós vamos ter casos emblemáticos ali que, se você quiser, depois você pode pesquisar e verificar um pouquinho, Porque o nosso tempo não vai dar para cobrir tudo, mas você pode pesquisar esses casos dos estudantes que se mobilizavam durante o governo militar. Certinho? Então, nesse momento, o governo temia perder o controle da nação. Ele via pipocando aqui uma revolta, uma rebelião ali, não rebelião no sentido de questão de independência, como nós já falamos, mas principalmente esses movimentos sociais de estudantes e operários que se planejavam ali, protestar contra a forma de governo, que era, afinal de contas,
uma ditadura. Então, temendo perder esse controle da nação, é então que é realizada a chamada Missa Negra, onde essas altas patentes do governo militar vão aprovar que o ato institucional número 5 seja colocado em vigor. Mas, professor, se é o número 5, quer dizer que houveram outros? Sim, já havia outros atos institucionais que haviam sido colocados em vigor já no governo do Castelo Branco, tá? O 1, 12, 13, 4, que já vinham trazendo algumas mudanças para a Constituição, certo? No entanto, a gente geralmente vai mostrar mais para vocês esse 5, porque ele é o mais emblemático, era o que não tinha prazo de validade para iniciar e acabar. Quer dizer, para iniciar ele tinha, começou de efeito imediato, mas não tinha data marcada para ter fim. E vai ser o instrumento utilizado como maior forma de repressão social dentro da ditadura militar. Porque a gente vai entender a partir do momento que a gente vê algumas das características, algumas das premissas que eram colocadas, nesse ato institucional número 5. Então vamos lá. Segundo ponto que a gente vai verificar aqui, já vimos a questão do contexto histórico, agora então vamos falar sobre o ato institucional número 5, ou AI-5, que é chamado também de o golpe dentro do golpe. Se o primeiro golpe tinha sido em 64, ao derrubar os governos civis e estabelecer um governo militar, agora nós teremos um processo de recrudescimento ou de endurecimento ainda maior dentro da própria ditadura. Então, o AI-5 foi o instrumento mais repressivo da ditadura militar brasileira, de 64 a 85. Seus principais pontos foram, mas calma aí, ainda não passa para os principais pontos. Professor, o senhor não disse que ele não tinha prazo para terminar? E não tinha, na sua redação ele não tinha. Então, como é que ele termina em 85? Porque a ditadura foi terminada ali, ela se encerrou em 1985. Por isso que o ato institucional número 5 também vai ser encerrado com o processo de distensão da ditadura militar. Certinho? Então vamos lá ver quais são esses principais pontos que serão estabelecidos por esse ato institucional, o número 5. Então, o primeiro ponto é a suspensão de direitos políticos e garantias constitucionais. Olha só, permitia cassar mandatos políticos, então não importava se você era um deputado, um senador, um vereador, um prefeito, um governador, tanto faz. Se você fosse considerado uma pessoa subversiva, ou seja, que tinha princípios políticos e morais contrários aos da República Militar naquele momento, ali do governo militar, governo militar, tá bom? Então você era considerado uma pessoa subversiva e você poderia ser presa, levada para averiguação e simplesmente desaparecer e nunca mais retornar para casa. Entendeu? A profundidade do negócio, o perigo que era. Então, suspender direitos civis, então você podia perder seus cargos de mandatos políticos, seus direitos civis, como por exemplo isso daqui, como o habeas corpus. E o que era esse habeas corpus? É quando uma pessoa é presa e o advogado apresenta uma peça, onde vai estar esse habeas corpus com pedido de soltura. Não havia mais, foi suspenso. Então, qualquer pessoa que fosse presa, acusada de ser subversiva, ou seja, ser contra os princípios do governo militar pregados por ele naquele momento, era preso sem direito de soltura. E muito menos tinham que dar explicações. Então, se o corpo militar prendesse alguém baseado no que era pregado ali nesses atos institucionais, principalmente do número 5, nem sequer tinham que dar satisfação para ninguém, porque fez para se manter o Brasil de acordo com a ordem militar daquele momento. E o que mais que vai ter disso aí? E aposentar compulsoriamente servidores públicos considerados subversivos. Ou seja, se você era um político, um civil ou mesmo um funcionário público considerado nessa categoria de subversivo, que eu já falei para vocês o que é, você poderia sofrer uma dessas sanções: cadeia, perder seu cargo político ou até mesmo ser aposentado à força muito antes do tempo. Segundo ponto que a gente vai ver aí dentro desse AI-5,
que ele permitia plenos poderes ao governo era o fechamento do Congresso Nacional e Assembleias Legislativas. Para que ser um governo militar? Para que eu vou querer uma outra instituição política que possa concorrer com o meu poder político? Não faz sentido, não é? Afinal, nós estávamos numa ditadura, não tinha por que ter outros órgãos legislativos que disputassem esse poder com o presidente. Então, o presidente poderia fechar o legislativo por tempo indeterminado, governando por decretos-lei. Lembre, o ato institucional número 5 era uma ferramenta, tá bom? Que legalizava esse autoritarismo na mão do presidente no governo militar. Foi uma forma de legalizar essa repressão, certinho? Então entenda que todas essas medidas eram previstas para garantir plenos poderes para o presidente, que inclusive ele poderia decretar estado de sítio se quisesse na nação nesse momento, simplesmente porque ele queria e mandou e acabou. Mandou, cumpre. Entendeu? Ponto 3. Nós vamos ter também uma censura prévia aos meios de comunicação e manifestações culturais, como, por exemplo, livros, jornais, música, peças de teatro, filmes eram censuradas. Se tivesse alguma menção de falar mal da política do governo ou do próprio governo, isso era barrado. Então, obras de Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, como outros também, foram censurados, foram barrados de serem divulgados nos rádios, nas TVs, de qualquer forma. Ou até nos festivais de canções, né, que haviam naquele momento ali, foram barrados também. Então, a solução encontrada para barrar, né, a vigilância dos censores, que é quem fazia a censura, foi começar a escrever letras musicais, por exemplo, que escondiam, que mascaravam o sentido real da letra. Só quem lia com atenção a letra, quem escutava com atenção essas músicas, começava a perceber por trás delas as críticas que estavam mascaradas como músicas ao governo, certo? O que mais que nós vamos ter? Nosso ponto 4 do AI-5, a legalização da repressão e tortura. Então, autorizava prisões arbitrárias, interrogatórios violentos e perseguição a opositores, atuando através do DOI-CODE e DOPS, que eram os órgãos responsáveis, então, que eram essa polícia que faziam essa vigilância, que prendiam, que interrogavam e que muitas vezes desapareciam com as pessoas. Ponto 5. Poderes absolutos ao presidente da República. O executivo poderia legislar sem controle do judiciário ou do legislativo, incluindo decretar estado de sítio sem consulta. Então, executivo, legislativo, judiciário, eles não conversavam mais. Apenas o poder executivo, que era representado diretamente pela figura do presidente, era quem exercia poder máximo, enquanto, quando, por exemplo, durante o iluminismo, Rousseau pensa a ideia da divisão dos poderes, era que é para eles governassem em equilíbrio, né? Mas nesse momento do Brasil, dentro da ditadura, é o executivo quem se destaca, porque afinal estávamos dentro de um regime militar ditatorial. Ponto 6. Proibição de manifestações e protestos. Então, todas aquelas greves operárias que a gente conversou, as movimentações dos estudantes também passaram a ser consideradas ilegais e foram colocadas ali debaixo dos pés mesmo da ditadura através da repressão à base da força. Então, greves e reuniões políticas foram banidas e participantes eram presos como ameaça à segurança nacional. Então, se você protestasse, você era uma ameaça à segurança nacional e podia ser seriamente sancionado de alguma forma, dessas que a gente descreveu aqui no AI-5. Mas qual foi o impacto de tudo isso? O que vai trazer de mudança? Então, a duração vigente até 1978 foi o ato mais longo da ditadura. E quais são as consequências? Vamos ver? Primeiro, nós vamos ter um aumento da guerrilha urbana e rural, representados principalmente pela aliança, né, uma aliança nacional ali, né, representada pela ALN, e também o MR8, que eram movimentos de guerrilha urbana, que faziam o que lutavam através da força das armas mesmo contra o exército. Eles protestavam e era necessário muitas vezes derramar sangue, pessoas morreram nesse movimento de guerrilha que lutavam contra as forças de repressão do governo, tá? Teve tiro, teve sangue, teve morte,
como em qualquer movimento, tá, de guerra. Então, a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, foi uma dessas que lutou, tá bom? Dentro desse movimento, junto com também o MR8, que eram essas guerrilhas que lutavam contra as forças do governo. Então, nós vamos ter também como exemplos dessas consequências ainda, tá, o processo de exílio que a gente viu na descrição das atribuições do AI-5. Como, por exemplo, ali, ó, exílio forçado de artistas e intelectuais, como exemplo Gilberto Gil e Fernando Gabeira. Não só artistas como políticos também, como, por exemplo, nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e sua falecida esposa, Dona Ruth Cardoso, foram exilados dos países vizinhos aqui, a Argentina, Chile, eles passaram muito tempo fora do Brasil, tá? Porque não podiam voltar para o Brasil porque eram contra a ditadura. Inclusive, eles trabalharam muito tempo, né, como professores universitários nesses países por onde eles passaram, e depois, com a distensão e o processo de anistia, foi que eles voltaram para o Brasil. Bases para os anos de chumbo, então, de 69 a 74, sob o governo Médici, que vai ser considerado o mais repressor, tá bom? Se o Castelo Branco foi pouco repressor e o AI-5 vem no governo do Costa e Silva legitimar essa repressão, então nós podemos afirmar que depois o governo do Médici vai ser o então mais repressor da história do Brasil dentro da ditadura militar. Mas que a gente não vai falar especificamente sobre o Médici agora, tá bom? Esse é assunto para uma outra conversa. Continuando então, a repressão e a resistência. Nós temos que entender como é que isso vai acontecer. Então, fica de olho para a gente continuar estudando. Então, a repressão e a resistência. Nós vamos ter nesse momento, ó, o aumento da guerrilha urbana e rural, como a Ação Libertadora Nacional e o MR8. Correção, tá? Naquela hora o professor falou aliança, então corrige aí. É Ação Libertadora Nacional. Beleza? Correção feita. E o MR8, que são essas guerrilhas urbanas que vão lutar diretamente contra as forças do governo nesse momento ali da ditadura, né? Das forças do exército mesmo, pegando em armas e brigando. Nós vamos ter prisão e morte de opositores, como o caso do estudante Edson Luiz, morto em 1968, que gerou grandes protestos. Você lembra dos movimentos estudantis que iam para as ruas protestar? Em um desses protestos, esse estudante, tá, o Edson Luiz, foi morto pelos militares. Isso gerou um protesto muito grande e no velório dele, milhares de pessoas vieram ali para comparecer nesse velório por conta de um caso emblemático, né? Onde os militares mataram estudantes nas ruas. Nós vamos ter as chamadas greves operárias, que a gente já também comentou com vocês aqui, né, como em Contagem, Minas Gerais, em 1968, e mostravam a insatisfação popular, ou seja, as pessoas não estavam gostando da forma como o governo estava sendo conduzido. E foi justamente por conta dessa tensão toda que estava ali, ó, sobre a sociedade, que a gente viu que foi colocado em vigor o Ato Institucional número 5. Continuando, o afastamento de Costa e Silva e a junta militar de 69. Então, em agosto de 1969, o Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e foi afastado. Os ministros militares, que eram chamados de como uma junta governativa provisória, assumiram temporariamente pedindo a posse do vice Pedro Aleixo, considerado moderado, ou seja, se ele fosse mais cruel, mais duro, ele teria assumido. Mas como ele era ali, ó, de um lado um tanto quanto mais moderado, mais a menos não tão violento, ele não pôde assumir, certo? Continuando, então, em outubro de 1969, escolheram Emílio Garrastazu Médici como novo presidente, iniciando o período mais violento da ditadura, chamados Anos de Chumbo. Mas no final das contas, depois do governo de Costa e Silva, o que ele deixou de legado para a gente? Vamos verificar? O legado do governo Costa e Silva. Seu governo consolidou a ditadura como regime de exceção, como o AI-5, servindo de base para a repressão nos anos seguintes. A resistência cultural, como teatro, música e imprensa alternativa, manteve viva a oposição, mesmo sob censura. Aquela questão que eu estava falando para vocês de mascarar o sentido das músicas, né, com os versos ali, que falavam mal, pregavam contra a ditadura, mas de forma bem velada dentro das músicas, de modo que os censores não percebessem e acabassem aprovando as músicas para serem divulgadas em cenário nacional. O que mais? Vamos ter também
o endurecimento do regime, né? Perdão, a língua do professor travou. Calma, bora direito. O endurecimento do regime afastou qualquer possibilidade de abertura política até meados de 1970, né? Que apesar do governo do Costa e Silva ter se iniciado com uma promessa ali de fazer o melhor governo para o Brasil, que acabou gerando uma falsa esperança em muita gente de que aquele momento seria o da distensão, da finalização do regime militar, se provou ao contrário, não é? Apenas reafirmou ainda mais a dureza como o regime militar governaria o país a partir daquele momento. Então, na nossa conclusão, a gente vai ver o quê? O governo Costa e Silva foi um marco na escalada autoritária da ditadura militar. O AI-5 não só calou vozes dissidentes, ou seja, quem pregava contra tinha um discurso diferente do governo, mas também aprofundou a violência do Estado, deixando feridas que ainda hoje são discutidas na Comissão da Verdade e na sociedade brasileira, né, onde a Comissão da Verdade buscou saber sobre muitas coisas que aconteceram durante o período da ditadura militar, mas nunca acusou ninguém, não intimou ninguém para vir depor, de fato, para prestar esclarecimentos na justiça. Não houve julgamento, embora se saiba muita gente que participou ativamente de torturas e tudo mais, mas não houve julgamento nem condenação de ninguém. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu em outros países vizinhos, aqui onde nós tivemos pessoas julgadas e presas por esses crimes durante ditaduras fora do Brasil. Tá? O Brasil não fez isso. Certo, queridos? Então, obrigado a todos pela atenção e essa foi a nossa aula de hoje.